Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Sou Mário Vicente e este é o espaço onde eu falo de livros e narrativas baseadas em eventos reais. E hoje eu quero falar deste romance que me derrubou, no bom sentido, por nocaute. Ninféias Negras, do francês Michel Bessy. Publicado em 2011, tem sido sucesso mundial com milhões de exemplares vendidos, mais do que um best-seller, é uma obra-prima literalmente. Eu já li 2 vezes e recomendo, principalmente para quem gosta de romance policial, suspense, cheio de enigmas, ao estilo de Agatha Christie. E o Michel faz jus à categoria. Nesta ficção, em particular, as pinceladas das narrativas nos confunde do início ao fim. Eu quero deixar claro que este vídeo não é aquela resenha pura, aquela resenha que todo mundo faz. Eu estou misturando aí a minha impressão, da leitura de uma forma resumida e quero complementar então com a questão do turismo literário. Se você conhece, sabe o que é turismo literário, porque eu tive o privilégio, de visitar o cenário dessa obra magnífica que inclui os Jardins de Monet, aos arredores de Paris, ali, mais ou menos 70 quilômetros de Paris. Então é uma leitura que pede calma, atenção. De início você pode até achar assim, uma narrativa um pouco lenta, mas ela tem um ritmo cadenciado, cheio de floreios, digamos assim, porque faz parte da narrativa, da estrutura dessa história. Tem um objetivo em si ser assim. E aí às vezes as pessoas se cansam por conta de muita descrições, enfim, de muitos adereços aí, dos arredores da cidade de Giverny. Então a gente só vai entender aí esse enredo magnífico no final, que é surpreendente e te deixa assim com a cara de abestalhado, tipo, como não prestei atenção nisso, como me passou e tal, é muito doido. Mas vamos lá. Ninféias Negras é um romance policial cheio de suspenses e reviravoltas. É um drama familiar com uma história de amor e, claro, um assassinato a ser desvendado. Na real, são 3 assassinatos, 2 ficam meio que em segundo plano. E a história é contada em primeira e terceira pessoa, com uma estrutura narrativa muito singular, que é esse é o grande trunfo do autor, do Michel. Então, de início, pode cansar um pouco a leitura, mas acredita, ela serve para contextualizar aí o cenário, incluindo a cidade como um dos personagens aqui. E as obras de Claude Monet, da escola impressionista, do impressionismo, porque Claude Monet foi um dos grandes pintores impressionistas, E acompanhar aí as investigações do crime. E aqui na capa do livro, já temos uma dica: um assassinato nos Jardins de Monet, uma obra-prima desaparecida, só 3 mulheres sabem o que aconteceu. E essa questão das 3 mulheres é muito interessante. Então, o arco narrativo fica em torno dessas 3 personagens, essas 3 mulheres, além, é claro, de desvendar aí o assassinato. E em cima disso também tem um monte de segredos, mistérios, enfim, que ronda aí a cidade de Giverny e também os personagens. Então aí tem uma senhora de uns 80 anos que é a que começa a narrativa. Ela mora num moinho, quase em frente à casa onde viveu Monet, que agora é um museu. Então é tudo conservado, com a famosa ponte japonesa, e ela observa então todo o movimento na cidade, E o romance então começa com ela descrevendo aí essa inquietude do turismo, que é ver milhares de pessoas ali circulando, pelos Jardins de Monet, e isso em qualquer cidade, não só da Europa, do mundo inteiro, que tem que vive do turismo, os residentes, quem está ali já tá de saco cheio disso, A narradora, então, ela fala sobre isso, Então é uma cidadezinha, obviamente, é um cenário bucólico, faz jus aí à cidade de Giverny, e então essa senhora, ela costuma, passear aí com o cachorro logo cedo, quando ela então encontra o corpo de um médico, um oftalmo famoso de Paris, no riacho ali, que
obviamente foi assassinado. E aí, como todo bom romance policial, tem o detetive, né? O Michel colocou Laurence Serenac, não sei como é que fala, e um ajudante para desvendar então esse mistério. Uma dica para a leitura mais prazerosa e desafiadora desse policial é você ir anotando, né, os personagens e, enfim, a narrativa que vão intercalando, enfim, as obras de arte, a senhora que parece mais reclamar da vida. Além de tudo, ela tem um marido que está acamado no hospital, e atentar aí para todos os detalhes, porque vai muito além de investigar o crime em si, tá? Então esse livro é bem complexo, bem interessante nessa questão da narrativa. Presta atenção, a narrativa. Então o crime por si só não é uma tarefa fácil aí para, enfim, pelo menos para mim, o leitor, eu não peguei isso só no final mesmo, que eu fui descobrir, assim como muita gente que tem vídeo, que tem resenha aqui no YouTube, fala a mesma coisa, né? Só no final, porra, meu! Então o autor, ele instiga, né? E brinca aí com algumas pistas, reviravoltas, né? Que praticamente ninguém consegue descobrir quem é o assassino sem antes de chegar nas últimas páginas, né? Além da senhora, tem Stephanie, uma professora que espera viver um grande amor, e ela meio que se enrosca ali com esse policial que está investigando, né? O Laurence. E a pequena Fanette, né, e seus amigos ali, que são incentivados a participar de um concurso de pintura, né, de uma fundação, se não me engano, americana. Então são histórias cativantes e a gente vai ficando curioso e tenso, muito tenso ali, para saber, afinal de contas, né, o que está acontecendo nesse turbilhão de ações e suspense. Não dá para falar muito, porque senão vira spoiler. Acredite, vale a pena a leitura desse romance. Eu já li 2 vezes e pretendo ler uma 3ª vez. Então eu indico, sem qualquer dúvida, aí para quem gosta desse tipo de romance, policial, suspense, enfim, a leitura do Ninféias. Eu tive a grata satisfação, o privilégio, junto com a minha esposa, do ano passado, de fazer uma visita ali aos arredores de Paris, na cidade de Giverny, né, que é o cenário desta obra de ficção. E Giverny, né, onde tem então os jardins de Monet, né, onde tem a casa dele, que é um museu. Então, além de visitar o museu, ali a gente faz uma caminhada, é tudo muito próximo, o lugar é pequeno, né? A gente andou pelas ruas, encontramos o moinho, né, que serve de cenário para a casa dessa senhora. Tem a escola da Stephanie, a igreja. A cidade de Giverny, ela fica próxima a Vernon. Você pega um ônibus ali, é questão de 5 minutinhos. E Vernon é onde fica o QG do policial encarregado aí de, né, desvendar o assassinato do médico. Então passamos pelo Jardim de Monet, que claro, hoje em dia é arrumado aí para o turismo, né? Mas a gente consegue sentir a energia do lugar, sabe? O laguinho onde ele pintou as ninféias. Existe uma história que Claude Monet, inclusive está aqui no livro, nesse romance, que Monet meio que brigou com a prefeitura até eles construírem esse laguinho que fica do outro lado da casa do museu, fica atravessando ali a rodovia, tem uma rodoviazinha bem pertinho, e o lago fica atravessando essa rodovia por um túnel por baixo, e aí depois a gente visita então o museu, a casa. Muito legal, muito interessante. E aí então Claude Monet queria pintar, porque o impressionismo tem essas coisas borradas, né? E ele queria pintar as ninféias. Conseguiu com muito custo então construir esse laguinho que ficou famoso. E aí também a gente, nesse turismo literário, nós fomos também, que fica próximo ali, na cidade de Rouen. É onde mora o escritor, né? Michel Bussy, e também é a cidade de Joana d'Arc, e também a cidade do nosso querido escritor francês também, Gustave Flaubert, de Madame Bovary. O turismo literário, né, ele é uma espécie de um braço, né, faz parte do turismo cultural, né, assim como a visita a museus, eventos, enfim. Então são essas 3 categorias que estão dentro do turismo cultural. E aí é como se fosse uma vertente, né, os viajantes aí escolhem, né, os destinos
de cidades que têm essa ligação, né, com autores, com obras, com cenários descritivos em livros, né, para ter tudo isso para a gente ter uma experiência imersiva que conecta, né, conecta a gente nesse universo da ficção à realidade geográfica e histórica dos lugares. Super indico a leitura de Ninféias Negras, né, de Michel Bessy, claro, para quem tiver a oportunidade, quem puder ir lá também conhecer, é magnífico, vale muito a pena. E você que me acompanhou até aqui, então eu peço encarecidamente o seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário se você já ouviu falar sobre turismo literário, se você já leu esta obra, se você gosta de romance policial, enfim, agradeço muito, estou apenas começando. Então era isso por hoje, muito obrigado da sua companhia, fica com meu carinhoso abraço e até o próximo vídeo, valeu!